Olá, então vamos iniciar um assunto novo nessa quinzena. Então a gente vai falar um pouquinho sobre adolescência, puberdade e a questão da sexualidade. Então, a partir de determinada idade, o ser humano começa a sofrer mudanças no comportamento e nos interesses pessoais. Esse conjunto de mudanças físicas e psicológicas faz parte de um processo natural de desenvolvimento, no qual se deixa de ser criança para se tornar adulto, que é chamado de adolescência. Então, de acordo com o ECA, né, então a criança, para os fins legais, né, a criança é aquela que está com idade até 12 anos incompletos, o adolescente é de 12 a 18 anos, em alguns casos excepcionais de 18 a 21 também, e o adulto é acima de 18 anos. Ao nascer, meninos e meninas apresentam características externas que vão diferenciar os sexos. Meninos têm pênis e meninas têm vagina. Essas características sexuais que cada um tem desde o nascimento são chamadas de características sexuais primárias. O período de transição entre a infância e a vida adulta é chamado de adolescência. Esse conceito ele envolve características físicas, fisiológicas, características comportamentais e que estão envolvidos aí com elementos culturais. Durante a adolescência, ocorrem mudanças físicas e fisiológicas responsáveis pelo amadurecimento dos órgãos do sistema genital e pelo aparecimento de diferenças mais acentuadas entre os sexos, que são chamadas de características sexuais secundárias, que caracterizam a puberdade. A puberdade indica que o organismo está preparado para a reprodução. Ela é, portanto, uma fase da adolescência e manifesta-se de maneira diferente nos meninos e nas meninas. A puberdade feminina. Então, nas meninas, as glândulas do sistema genital feminino, ou seja, os ovários, eles passam a produzir hormônios sexuais, principalmente o estrógeno, desculpa, e a progesterona, sob o estímulo de hormônios que são liberados pela hipófise. Então, o estrógeno e a progesterona, eles são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias femininas. E aí há o quê? O acúmulo de gordura na região das nádegas, das coxas dos quadris, que ficam mais arredondadas, desenvolvimento dos seios, aparecimento de pelos na região pubiana e nas axilas, alargamento dos ossos da bacia. Essas alterações também vão provocar outras mudanças, ou seja, outras reações químicas no corpo, e portanto, que as meninas podem transpirar mais devido ao aumento da atividade das glândulas sudoríparas. A pele também pode ficar mais oleosa e surgindo aí cravos e espinhas. Um dos momentos mais marcantes da puberdade feminina é a primeira menstruação, que é chamada também de menarca. A menstruação caracteriza-se pela eliminação da parte do tecido de revestimento interno do útero, que estava preparado para uma possível gravidez. Então, a eliminação desse tecido vai provocar o sangramento aí, que ocorre então pela vagina. A puberdade feminina, desculpa, masculina, nos meninos, então os hormônios eles são produzidos na hipófise também, quer dizer, que vão estimular, né, a produção de liberação de hormônios pelos testículos, né, que no caso é o hormônio que é chamado testosterona. Esse hormônio ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, como o alargamento dos ombros e do tórax, surgimento de pelos em várias partes do corpo, como as axilas, no peito, né, nos braços, nas pernas, nas regiões pubianas e o rosto, desenvolvimento de pênis e dos testículos, e é na puberdade que o menino começa a produzir e a liberar sêmen, né, ou esperma. O sêmen, o que é? Uma mistura de líquidos e espermatozoides, e a eliminação do sêmen é chamada de ejaculação, pode ocorrer tanto no ato sexual quanto na masturbação, e também durante o sono, que é chamado de poluição noturna. Da mesma maneira que as meninas, eles também têm glândulas sudoríparas e sebáceas mais ativas. Isso vai aumentar a sudorese, que é o suor, e a oleosidade da pele, e vai surgir aí os cravos e espinhas. Outra mudança que ocorre nos meninos nesse período é o engrossamento das cordas vocais, tornando a voz mais grave. Como o processo é gradual, é comum que os meninos dessa faixa etária, ao falar, emitirem sons mais agudos de forma involuntária. Então, um outro assunto que eu gostaria também de falar é a questão do bullying, né? O bullying então, é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamento e agressão física, de uma pessoa ou de um grupo contra um indivíduo.
A prática do bullying geralmente acontece no ambiente escolar e pode provocar danos psicológicos sérios em suas vítimas. Tal prática é caracterizada por constantes agressões que podem ser de ordem física, verbal e psicológica, que podem ocorrer junto, né, as três juntas, ou quando um indivíduo ou um grupo humilha, xinga, expõe ou agride um outro indivíduo. Classificamos como bullying de um comportamento só de crianças e adolescentes, quanto entre adultos, a prática é chamada de assédio moral. E a gente tem também, aqui são algumas práticas de bullying, aqui a gente tem também o cyberbullying, que é a violência praticada contra alguém através da internet ou de tecnologias relacionadas ao mundo virtual. Então, sendo a ação aí, também o objetivo é de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar. Então, por isso, não façam isso, tá bom? Um abraço para vocês.